Um bom dia novamente a todos. Agradeço a presença de diletos amigos aqui nessa manhã de quarta-feira para um evento que é especialíssimo, né? É uma aula magna que foi marcada, né? Tá entre os eventos de início de semestre e bimestre da Universidade FUMEC, em especial do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade FUMEC. E eu tenho aqui a satisfação de receber um dileto amigo, irmão, né, um dos professores que eu digo que, nos dedos de uma das mãos, né, é uma grande referência que eu tenho na minha vida, talvez uma das principais, ou a principal referência que eu tenho na minha vida na área acadêmica, na área profissional, que é o professor Fabrício Veiga. E antes de fazer a apresentação do professor Fabrício Veiga, eu gostaria de registrar a presença aqui do professor desembargador Roberto Apolinário, da professora Renata Apolinário, dos meus diletos amigos, coordenadores da obra que também está sendo lançada hoje, os professores Laís Camargos e Paulo Ricaldoni. Também registrar a presença aqui de outros professores, diletos amigos que estão prestigiando esse evento, como a professora Gabriela Oliveira Freitas, o professor Adriano Ribeiro, o professor Frederico Cordeiro, e tantos amigos, né, colegas, né, advogados, promotores, juízes, que são mestrandos e egressos do nosso programa de pós-graduação, os nossos diletos amigos graduandos, também alunos da graduação que aqui estão prestigiando esse evento. Aqui eu posso agradecer, né, a presença de todos, em nome até do Felipe, que é um dos monitores da pesquisa, um dos 3 monitores da pesquisa, que iniciamos aqui, através desse evento, os trabalhos, né, do GEPRO e do Diálogos. São pesquisas que já vêm sendo desenvolvidas aí já há alguns anos, né? E eu não poderia deixar de registrar também que o professor Fabrício Veiga tem uma importante pesquisa vinculada à educação e direito já há muitos anos, e o reflexo dessas pesquisas vem sendo objeto de obras, né, que eu tenho a grata satisfação de, convidado por ele, integrar, né, as coordenações, mais pela amizade do professor Fabrício Veiga do que pelas qualidades desse co-coordenador. E o professor Fabrício Veiga, já iniciando os trabalhos, o professor Fabrício Veiga ele tem 2 pós-doutorados, um em educação, o professor Fabrício Veiga tem doutorado, mestrado em Direito pela PUC, tem 3 especializações no currículo e graduação na Universidade Federal de Uberlândia. Não é isso, professor Fabrício? Caso não esteja enganado. Isso, Estou falando professor, tudo de certo. cabeça, sem ler nada, porque eu conheço o professor Fabrício há quase 20 anos, então, e acompanho, né? O professor Fabrício só tem um senão no currículo dele, é ter sido orientador do Zandona, né? O desorientando do Zandona. É o único senão no currículo do professor Fabrício Veiga, que é o trabalho que o Zandona deu e sempre deu ao professor Fabrício. Mas é um Imagino. querido amigo, um querido colega, um querido irmão que eu tenho na academia, e a gente não poderia deixar de fazer esse evento chamando o professor Fabrício Veiga, que também é co-coordenador dessa obra que está sendo lançada hoje, uma obra especialíssima, que conta com 50 autores, entre alunos formados pelo direito da Universidade FUMEC, mestrandos, mestres, doutores, doutorandos, pós-doutorandos e professores de pós-graduação dos programas de pós-graduação das 5 regiões do país. Então, algo quase que, acredito eu, quase que inédito nesse país, nós conseguimos nessa obra. E fruto muito do trabalho, né, da professora Laís e do professor Paulo Ricaldoni, que fizeram, disponibilizaram um tempo gigantesco para que essa obra chegasse no ponto que chegou hoje. Até a primeira nota de rodapé, depois vocês vão ter a oportunidade de ter acesso à obra, a primeira nota de rodapé, pela qualidade da obra, até nisso eles tiveram cuidado de fazer, que é a primeira nota de rodapé de cada um dos artigos já tem indicação de como citar aquele artigo já na forma da BNT. Então, é uma obra que tem SBN, tem qualidade de diagramação, qualidade de editoração. Então, o evento de hoje ele é importantíssimo por isso, porque ele significa, tem vários significados. E a gente não poderia deixar de
de ter esse evento com a abertura de tantos trabalhos sem a presença do professor Fabrício Veiga, né? E, de pronto, eu já, um pouco antes de passar a palavra ao professor Fabrício, o tema da palestra dele foi até uma sugestão que eu dei ao professor Fabrício, e ele gentilmente acolheu, que é exatamente o título da obra dele, né? Que é uma obra importantíssima, uma obra referência no direito brasileiro. Tá? Não sei se todos estão vendo, né? É bom que fica registrado. Já fica aqui a indicação, e eu sempre indico aos meus alunos a aquisição dessa obra. É uma obra referência em princípios, em especial em princípios de processo constitucional, no país e no mundo. Né? É uma obra que já vem sendo muito comentada positivamente e muito referenciada pelo tribunal, pelos tribunais, em especial o tribunal aqui no nosso estado. Vários acórdãos, várias decisões já citando o professor Fabrício Veiga. Então, nada melhor do que trazermos o autor, né, para fazer uma exposição sobre essa parte, né, que é uma parte fundamental do nosso direito, que é a parte principiológica, em especial do direito processual constitucional. Né? Então, o professor Fabrício Veiga, além de ser um grande estudioso do direito e da educação, né, que é fundamental no nosso país, ele também é um dos grandes estudiosos, juristas e pesquisadores do direito processual constitucional no Brasil e no mundo. Então, professor Fabrício Veiga, sem me alongar mais, para não tomar o tempo da sua palestra, eu mais uma vez te cumprimento e te agradeço pela disponibilidade de tempo, né, para estar aqui hoje, porque eu sei que sua agenda é muito, muito apertada e tem até um compromisso daqui a pouco. Então, eu mais uma vez te agradeço, né, e peço desculpas aí pela, né, por ter tomado esse tempo todo da sua palestra. Muito obrigado. Bom dia a todos os presentes. Eu quero cumprimentar todos os alunos, inicialmente, porque eu falo que a nossa existência Travou um pouquinho, Fabrício. Fabrício, travou um pouquinho. Enquanto a gente aguarda o professor Fabrício retornar, cumprimento aqui a professora Gabriela Oliveira Freitas, que entrou na sala. Bom dia, professor Sérgio. Ainda estou aqui aguardando para iniciar minha aula, então eu vou transmitir a palestra para os alunos, né, e seguir com a aula posteriormente. Mas também cumprimento o professor Fabrício, é uma honra recebê-lo aqui na FUMEC. Foi professor meu também, né? E agradeço a presença de todos os alunos. Tenho certeza que vai ser muito valorosa a palestra do professor Fabrício. Vamos só aguardar um pouquinho, o professor Fabrício, ele está retornando. Aí, professor Fabrício. Voltou. Só o som agora. Peço desculpas a problemas de conexão, eu acabei mudando o servidor aqui. Então, inicialmente, eu quero agradecer o convite do professor Sérgio Zandona, um amigo de longa data e cuja nossa relação começou, eu enquanto professor de um curso de pós-graduação, em que o professor Sérgio era aluno. E eu falo que as amizades verdadeiras, elas ultrapassam o tempo cronológico, né? A gente já está na perspectiva do tempo lógico. Quero externar a minha alegria aqui de reencontrar, quero cumprimentar os alunos presentes, a essência da nossa existência. Quero cumprimentar
os professores presentes, desembargador Apolinário, a professora Renata Apolinário, professor Adriano Ribeiro, professor Frederico, e os demais professores presentes, e estender um cumprimento especial a alguns amigos que eu tenho especiais aí na FUMEC. A professora Gabriela Oliveira, estou morrendo de saudade dela, estou vendo ela aqui na minha tela. O professor André Cordeiro Leal, não posso deixar de estender os meus cumprimentos a ele, um querido amigo. O professor Frederico Gabriche, professora Silvana Lobo. Então, quando eu venho à FUMEC, eu me sinto muito acolhido assim, muito com uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu falo assim, a gente vai inventando esses doutorados, pós-doutorados, né? E a responsabilidade só aumenta. Então, eu quero minimizar isso daqui num bate-papo, tá? Entre juristas e compartilhamento de muito mais angústias enquanto pesquisador do que propriamente de uma palestra magna. Isso gera um peso muito grande. Eu quero conversar com grandes pesquisadores, grandes mentes que estão preocupadas em construir um direito que seja um pouco mais democrático, inclusivo, que seja um instrumento, uma ferramenta de intervenção nas instituições, de uma forma geral, especialmente nas instituições jurídicas, no Poder Judiciário, para que consigamos construir proposições que ultrapassem os muros da universidade. Eu acho que o compromisso de um PPGD sério, como o da Universidade FUMEC, sob a coordenação do professor Sérgio Zandona, é demonstrar que as pesquisas, elas se implementam e são instrumentos de intervenção. O que eu propus hoje, o que foi sugerido pelo professor Sérgio, de pronto eu atendi, foi discutir a questão dos princípios regentes do processo civil no Estado Democrático, que foi um livro que eu publiquei em 2019, justamente com o objetivo de demonstrar o que é o direito, né? Quando a gente fala em direito, como que a gente pode iniciar uma discussão sobre princípios sem falar o que é o direito? O direito é especificamente uma ciência, tá? Eu discuto isso muito nas aulas de metodologia, no PPGD da Universidade de Itaúna, disciplina que eu ministro. Por quê? Porque quando a gente fala em ciência, a gente fala em objeto e método científico previamente definido. E quando a gente pega, por exemplo, a física, a medicina, a biologia, o método científico e o objeto estão muito bem definidos. Agora, o direito, quando a gente pergunta qual é o método científico e qual é o objeto do direito, a gente trava. Trava no sentido de evidenciar, de ficar muito claro, que o direito ele tem muito mais finalidade do que objeto. O direito ele tem como finalidade, duas finalidades básicas. Para que o direito foi criado? Para controlar o exercício do poder, limitar o exercício do poder pelo Estado e garantir um controle social. Então, o direito ele tem muito mais finalidades do que objeto propriamente dito. O que leva os estudiosos da área de metodologia, de epistemologia, é problematizar a questão do direito enquanto ciência, e não como e muito mais como um instrumento de controle social e de limitação do poder do Estado. Nessa perspectiva, surge, na Idade Moderna, o positivismo e as primeiras correntes filosóficas voltadas a definir e a construir um direito a partir da lei. Lei no sentido estrito da palavra. Com os movimentos positivistas, a corrente o movimento da exegese, a escola da exegese, de interpretações literais, nós começamos a perceber a falência do direito no que diz respeito a atender às suas finalidades principais, que são o controle social e
a limitação do poder estatal. Foi nesse contexto que surge a escola do neopositivismo, do pós-positivismo, objetivando ressignificar, sob o ponto de vista epistemológico, a noção de direito, reconstruindo o conceito de norma. Norma jurídica, na perspectiva dos autores mais atuais, da segunda metade, a partir da segunda metade do século XX, passa a ser definida como uma proposição legislativa destinada a regulamentar de forma genérica ou específica situações, fatos e relações jurídicas. Então, nesse sentido que surge a definição de princípio, né, que nós trabalhamos nessa obra. O que é o princípio? O princípio é uma norma jurídica que objetiva trazer um comando amplo destinado a nortear a interpretação, aplicação e integração do direito, sempre preocupado com uma perspectiva pragmática. De que adianta proposições se essas proposições não dialogam com a prática? Nesse contexto propositivo, eu destaco que falar em princípios é falar de referenciais normativos utilizados como parâmetro para direcionar uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, sempre priorizando a efetivação e a concretização dos direitos fundamentais. Partindo-se do pressuposto de que o texto da Constituição Brasileira de 88 traz como paradigma de Estado a democracia, o Estado democrático de direito, a hermenêutica constitucional que se pretende construir na perspectiva epistemológica e principiológica é de efetivação daqueles direitos fundamentais estabelecidos no plano constituinte e instituinte. E por que eu resolvi apresentar para a comunidade científica essa obra? Para demonstrar que o direito não é a norma, o direito é uma ciência ou uma proposição que se constrói, que se desenha, que se ressignifica a partir da interpretação. E o que nós precisamos definir enquanto pesquisadores, aplicadores e juristas é quais são os critérios utilizados para interpretar esse direito que eu pretendo, que eu busco a efetivação do texto constitucional, me afastando daqueles critérios metajurídicos. Então, dentro dessa obra, eu trabalho muito como um dos meus referenciais teóricos, Karl Popper, tá? Que é uma obra que é um filósofo, que certamente o professor um físico que trabalhou a epistemologia quadripartite, que o professor Rosemiro trabalha muito na teoria neo-institucionalista, que traz um direcionamento para o direito no sentido de evidenciar a importância de critérios racionais como parâmetro para a interpretação, aplicação e integração do direito. Então, essa obra ela se propõe a denunciar a crise do direito diretamente relacionada à forte carga metajurídica axiologizante que ainda existe nas decisões judiciais. E quando eu falo em direito como ciência, Popper trabalha como uma de suas premissas, né, a testificação científica, a falibilidade popperiana, o relativismo científico, a provisoriedade do conhecimento. Esse é o parâmetro para definir epistemologicamente ciência. E o direito trabalha algo contrário, uma oposição a essas proposições epistemológicas, no momento em que eu trabalho segurança jurídica. Que no campo processual, nós falamos em coisa julgada. E coisa julgada pensada na perspectiva de um tempo cronológico. Quando eu falo, por exemplo, em coisa soberanamente julgada após o advento do prazo bienal da rescisória,
eu tenho um direito que legitima, na interpretação literal do Código de Processo Civil, decisões judiciais que se tornam imutáveis e indiscutíveis, mesmo sendo inconstitucionais ou ilegais, porque o parâmetro utilizado pelo direito moderno, o direito brasileiro, é o tempo cronológico, não o tempo epistemológico, o tempo lógico da ciência. E aí, quando eu pego, por exemplo, a ação de querela nullitatis insanabilis, eu rompo com essa perspectiva e trabalho um conceito de um direito muito mais científico e um direito muito menos dogmático, um direito muito menos preso à segurança. Mas o ser humano ele precisa de referenciais, né? A grande dúvida, o grande debate que se tem no judiciário brasileiro é até quando essas discussões serão continuarão a existir. Nós precisamos pôr um ponto final nas decisões judiciais, porque senão nós não temos segurança jurídica. E a grande problemática nesse contexto todo é que é possível ter esse ponto final, desde que haja uma exauriência argumentativa, principiológica, epistemológica, baseada em critérios racionais. O problema não é colocar um ponto final na discussão. O problema é definir os critérios utilizados para essa hermenêutica, que tem que ser em bases racionais, para a gente pensar como tornar definitiva uma decisão que seja uma decisão constitucional e legal. O que nós precisamos repensar e ressignificar, sob o ponto de vista do processo constitucional democrático, da hermenêutica constitucional democrática, é o quê? Como que nós implementaremos uma democracia se nós continuamos a utilizar referenciais filosóficos de um tempo cronológico para pensar e construir discussões que não são necessariamente baseadas em critérios constitucionais, em critérios legais e etc. Então, a partir desse brainstorm, tá? Dessa apresentação inicial, é que eu resolvi escrever esse livro, tá? Que é uma compreensão filosófica dos princípios como um referencial interpretativo, normativo, baseado em critérios racionais, de construção de um direito que se efetive em bases lógicas, de um tempo epistemológico, não de um tempo cronológico. E aí, por isso que eu mencionei como um dos exemplos a querela nullitatis insanabilis, como se fosse a revisão criminal do processo civil, né? E quando a gente discute a querela nullitatis insanabilis no processo civil, nós temos uma produção científica incipiente em termos de pós-graduação em stricto sensu, porque ainda nós continuamos a pensar o direito a partir do conceito de segurança jurídica. E é possível ter essa segurança jurídica, mas uma segurança jurídica que não seja construída a partir de juízos apriorísticos, de juízos sintéticos, mas a partir de perspectivas de um processo visto como um espaço de ampla dialeticidade e exauriência argumentativa, tá? Em que os sujeitos poderão discutir os pontos controversos da demanda numa perspectiva não só isonômica, mas isomênica. Porque quando eu falo em isomenia, eu falo em igualdade argumentativa no espaço processual. Eu não falo de uma igualdade no sentido apenas de paridade de armas, como dizia Fatih Salari. Falar em processo constitucional numa perspectiva epistemológica, numa perspectiva constitucionalizada, é trabalhar a noção do processo como um espaço de ampla exauriência argumentativa. E essa exauriência argumentativa se dá em bases epistemológicas, em bases pautadas em critérios racionais, não em critérios rompendo com a metajuridicidade, a axiologia, que sempre assombrou o Poder Judiciário e que sempre gerou instabilidade para o jurisdicionado. Então, eu acho que esse movimento de pensar um direito numa perspectiva mais principiológica
é construir um direito mais democrático. E aí, nessa obra, eu trabalho 38 princípios 37 princípios do processo civil, né? Direcionado a uma reflexão mais voltada ao processo civil, um ensaio a uma teoria geral do processo, mas não aquela teoria geral do processo baseada apenas em parâmetros dogmáticos. Eu trago à baila uma reflexão de uma noção principiológica de um processo visto como espaço, não como mero instrumento para o exercício da jurisdição. E no momento em que eu trabalho o processo enquanto espaço de ampla exauriência argumentativa, eu não retiro os poderes do juiz. Eu coloco o juiz como um dos sujeitos e um dos interlocutores na construção dialógica isomênica do provimento final. E agora, após essas breves colocações, objetivando justificar o porquê desse texto, né? Porque eu, enquanto profissional do direito, eu sempre quis apresentar e propor para a comunidade acadêmica algumas discussões que possam gerar outras pesquisas. Eu acho que o papel do pesquisador não é gerar dissenso, porque não se constrói democracia com consenso. O papel do pesquisador, na verdade, é gerar dissenso, tá? Porque o consenso limita o espaço argumentativo e as reflexões construídas na perspectiva epistemológica. O consenso. O dissenso gera o quê? Rupturas. Rupturas na perspectiva epistemológica são discussões científicas. Então, eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade da gente compartilhar textos. Tem um texto, por exemplo, do Francis Wolff, que ele discute, a gente trabalhou isso muito no doutorado, quando fizemos doutorado na mesma época, eu e o professor Sérgio, tem um texto do Francis Wolff que ele discute a questão da isomenia, que precisa ser revisitado na perspectiva principiológica de um modelo constitucional de processo. Eu não posso continuar compreendendo o processo apenas na matriz fato-salariana de isonomia enquanto paridade de armas. Claro que fato-salário trouxe uma contribuição significativa, mas de que adianta trabalharmos paridade de armas se os sujeitos do processo eles não estão no mesmo plano de argumentação científica? E quando eu falo no mesmo plano de argumentação científica, eu não falo apenas da oportunidade de argumentação, mas da reciprocidade na construção dessa argumentação. E o que significa isso em termos práticos, né? Em termos práticos, além do processo constitucional ter que ser um espaço de discussão, de exauriência argumentativa dos pontos controversos da demanda, fundado em parâmetros racionais, aquilo que é trazido pelas partes, direto ou indiretamente vinculadas ao objeto da lide, precisa ser um start para a interlocução com o magistrado, tá? Que é a proposição do 489. O que o 489 do CPC trouxe? A obrigatoriedade de o magistrado estabelecer essa interlocução com o jurisdicionado, baseando-se em critérios racionais. Então, após não sei se eu consegui me fazer claro de uma forma didática, né? Mas eu acho que numa discussão entre estudiosos e pesquisadores num programa de pós-graduação estricto sensu, eu não vim com a intenção de trazer reflexões lineares. Eu acho que o papel aqui é trazer algumas discussões esféricas no sentido de problematizar questões. E quando a gente fala de alguns princípios, por exemplo, eu vejo muito a academia trabalhando, não há um cuidado teórico
não há um cuidado teórico quando a gente trabalha a distinção entre contraditório, ampla defesa e devido processo legal, né? Os manuais, eles vêm e falam assim, devido processo legal igual, contraditório mais ampla defesa. Contraditório é corolário da ampla defesa é corolário do contraditório. E isso acaba sendo uma espiral. Então, eu gostaria de apresentar algumas breves proposições sobre contraditório, ampla defesa e devido processo legal, a título de reflexão. Não é com o objetivo de doutrinar ninguém. O contraditório eu trabalho nessa obra como um princípio que garante a exauriência argumentativa dos pontos controversos da demanda. Tá? E a ampla defesa como um princípio que trabalha a legitimidade isomênica das partes no que atine à produção de provas. Então, eu diferencio contraditório de ampla defesa, claro que ambos caminham numa via de mão dupla, mas o contraditório como a oportunidade de exauriência argumentativa dos pontos controversos da demanda e das provas produzidas no âmbito processual. E a ampla defesa, essa legitimidade construída na perspectiva isomênica de produzir provas, tá? Como uma forma de robustecer a argumentação que se constrói a partir do contraditório. Tá? E aí, dentro do princípio da ampla defesa, é importante a gente entender o que é, do ponto de vista teórico, prova, né? A prova é a reconstrução da verdade ou a prova é a oportunidade de construir um parâmetro ou critérios racionais para a fundamentação da decisão. Aí eu correlaciono o princípio da ampla defesa como um princípio diretamente relacionado com a fundamentação das decisões. Porque as provas, elas existem, assim como os argumentos racionais, para dar robustez e direcionar a fundamentação das decisões, limitando o poder discricionário do magistrado no que atine à construção das decisões diante dos casos concretos. E o princípio do devido processo legal? Quando a gente fala em devido processo legal, eu não posso restringir o devido processo legal a uma fórmula lógico-matemática de que é a mesma coisa. Devido processo legal é contraditório, mais ampla defesa. O devido processo legal vai muito além disso. Devido processo legal é um princípio, eu diria que é um supra-princípio, que dialoga com o contraditório, com a ampla defesa, com o princípio da não surpresa, né? Porque o que é observar o devido processo legal? Além de garantir a isomenia argumentativa, a exauriência argumentativa, a legitimidade de produção de provas, é garantir que o magistrado ficará vinculado ao que foi provado e alegado, justificando por que acolheu ou deixou de acolher cada prova e cada ponto controverso, para que a decisão não seja uma surpresa. Mas o devido processo legal, ele ultrapassa essas premissas dogmaticamente trabalhadas pela maioria dos autores. O devido processo legal, ele é um supraprincípio que objetiva garantir que o espaço processual de exauriência argumentativa seja um espaço de prevalência da dignidade humana, que é o quarto supraprincípio, tá? Para que eu trabalho nessa obra. Fala-se muito pouco de dignidade humana no âmbito do processo civil, né? O que a gente tem são muitas discussões sobre dignidade humana no âmbito do processo penal, no âmbito do processo do trabalho, mas no processo civil nós temos poucas discussões sobre dignidade humana. E aí eu problematizo a dignidade humana como também um supraprincípio
corolário do devido processo legal, que objetiva tornar esse espaço argumentativo um espaço cuja interpretação do direito aplicado ao caso concreto não possa coisificar pessoas. Aí entra algumas discussões específicas, como é o caso, por exemplo, da prisão civil do devedor de alimentos. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de uma forma vanguardista, já vem ressignificando essa questão para romper com essas amarras de um processo ainda inquisitivo, um processo civil inquisitivo. Então, no âmbito, por exemplo, da execução de alimentos, por que a prisão civil do devedor de alimentos contraria, né, o princípio da dignidade da pessoa humana? Porque torna a execução mais penosa, mais gravosa ao demandado, ao executado, ao devedor. Remontando-se o Mercador de Veneza de Shakespeare. Eu acho que a gente não pode perder. Para entender dignidade humana, a gente tem que voltar no Mercador de Veneza de Shakespeare. O que é a dignidade humana no processo de execução? É não tornar esse processo penoso, é não tornar esse processo indigno, é não tornar esse processo excessivamente contrário aos direitos fundamentais e não enaltecer a patrimonialização do direito em detrimento da dignidade humana. Por mais que o objetivo central da execução seja a satisfação do crédito, eu não posso conduzir o processo ou o rito da execução robustecendo essa questão da patrimonialização do direito em detrimento da dignidade humana. É por isso também que a dignidade humana ela vem para discutir as medidas coercitivas atípicas, né, no processo de execução. Quando a gente fala em suspensão de carteira nacional de habilitação, cancelamento de passaporte, tá? Cancelamento de passaporte como instrumentos coercitivos para garantir a satisfação do crédito, a reflexão que nós precisamos construir é até que ponto essas medidas coercitivas, mesmo sendo eficazes, elas não contrariam o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a gente tem a questão da prisão civil do devedor de alimentos, das medidas coercitivas atípicas, tá? E temos a questão central do processo civil, porque o processo civil discute, na maioria dos casos, direitos disponíveis, né? Salvo os casos envolvendo menores, algumas situações muito específicas. Mas o eixo central do processo civil são questões patrimoniais. É o direito de propriedade, são os contratos, são os negócios jurídicos, é o direito sucessório, que são questões estritamente patrimoniais. E quando eu falo em dignidade humana, eu não posso absolutizar as questões patrimoniais em detrimento das questões da pessoa humana, da dignidade humana. E aí eu vou lá no processo de inventário, eu vou lá no direito sucessório, quando a gente fala em obrigatoriedade da metade indisponível, né, quando há herdeiros necessários, tá? Quando essas questões essas questões trabalhadas pelo direito material, elas vêm para o processo, eu torno o processo um espaço de indignidade para o autor da herança no momento em que eu reconheço a prevalência do patrimônio em detrimento da liberdade de testar, por exemplo, que é uma outra discussão que nós podemos problematizar sobre a perspectiva do princípio da dignidade da pessoa humana. Até para eu não me perder, porque é muita coisa, a gente poderia ficar aqui dias conversando sobre princípios, para fechar essa primeira parte dos princípios de uma forma específica, eu destacaria a importância desse diálogo entre devido processo legal
e dignidade humana como supraprincípios, tá? Como supraprincípios, e corolários da ampla defesa e do contraditório, para a gente começar uma conversa numa perspectiva menos dogmática. Um outro princípio que eu amo no processo civil e que é muito pouco discutido, sob o ponto de vista teórico e prático, é o princípio da lealdade processual, da boa-fé processual, tá? Da probidade processual. Porque esse princípio, ele dialoga com institutos importantíssimos do processo civil, como é o caso da litigância de má-fé no processo de conhecimento, como é o caso, por exemplo, do ato atentatório à dignidade da justiça, lá no processo de execução, a definição do que é fraude à execução, do que é fraude contra credores, tá? E quando eu falo em boa-fé processual, eu destaco nesse meu livro que o processo é um espaço de reconhecimento de direitos. Mas para eu reconhecer direitos, eu não posso me utilizar de argumentos contrários à hermenêutica constitucional para justificar uma aparente proteção de direitos. De uma forma bem coloquial, né? Um tanto menos sofisticada. Não vale tudo dentro do processo para eu conseguir. O processo ele não pode ser um fim em si mesmo. Tá? O processo ele não pode ser um fim em si mesmo. E, lamentavelmente, muitas vezes, para atingir finalidades práticas, eu vejo profissionais do direito se esforçando para construir uma hermenêutica para justificar algo ilícito que ele quer praticar. Então, o que é a deslealdade processual? A deslealdade processual é uma construção hermenêutica esquizofrênica, né? Eu falo que a deslealdade processual é uma construção hermenêutica esquizofrênica quando o jurisdicionado, tá? Ele constrói argumentos e começa a acreditar que esses argumentos hermenêuticos eles são suficientes para obscurecer condutas evidentemente ilícitas, né? Aí vem o judiciário e fala assim, olha, o que você está querendo fazer é fraude, tá? Eu percebo muita timidez por parte do Poder Judiciário no que atinge à punição desses atos, né? E no momento em que o Poder... Não estou aqui defendendo a arbitrariedade do Poder Judiciário, mas eu acho que no momento em que o Poder Judiciário se posiciona de uma forma mais racional com relação a essas questões, tá? Também não sei se isso inibiria, né? Porque quando você pega, por exemplo, o processo de execução, né? Em que o devedor ele se utiliza de subterfúgios para dificultar a satisfação do crédito, tá? Ele não... E os próprios requisitos, né, da fraude à execução levam a gente a perceber, quando eu fui escrever sobre o princípio da boa-fé ou lealdade processual, eu comecei a verificar como que, muitas vezes, na prática, a hermenêutica ela é construída no sentido de justificar, de obscurecer a prática de ilegalidades. E aí eu falo especificamente sobre os requisitos da fraude à execução, tá? O concilium fraudes e o eventus damini como requisitos para o reconhecimento da fraude à execução, eles existem justamente para garantir a preservação da boa-fé do terceiro adquirente, tá? Então, esses requisitos, eles são importantíssimos para eu evitar a presunção da má-fé do terceiro adquirente. Então, a comprovação do conluio entre executado e terceiro adquirente, essa é uma das provas mais difíceis no processo de execução.
provar o conluio do executado com o terceiro adquirente, destinado a demonstrar um dos requisitos da fraude de execução. Tá? Mas aí o CPC de 2015 ele veio trazer um esclarecimento maior sobre essa questão envolvendo a fraude, né? Por quê? Porque o terceiro adquirente, ele será preservado na sua boa-fé no momento em que ele demonstrar que ele foi diligente no momento da realização do negócio jurídico, com esse executado. E o que é ser diligente? Tirar as certidões exigidas para qualquer negócio jurídico, verificar que ele não tinha condições de saber que, naquele momento do negócio jurídico, que existia uma execução para prevalecer a boa-fé. Agora, no processo de conhecimento, quando a gente fala em litigância de má-fé, tá? Não quero aqui defender a presunção da má-fé, mas eu quero problematizar uma questão da litigância de má-fé aqui para demonstrar a dificuldade de se comprovar uma litigância de má-fé hoje no processo civil. O entendimento de muitos julgadores, de muitos tribunais, é no sentido de exigir a comprovação do dolo específico do agente em agir de má-fé. Tá? Não seria necessário pensarmos em elementos mais objetivos para trabalharmos a litigância de má-fé? Como não dá para a gente trabalhar todas as hipóteses de litigância de má-fé, vamos pensar em recurso manifestamente protelatório. Tá? Recurso manifestamente protelatório. Um dos grandes problemas hoje enfrentados pelo Poder Judiciário. Alguns advogados falam assim, você pode me contratar que eu vou recorrendo, que eu vou obstaculizando o deslinde do feito. Tá? O que é recurso manifestamente protelatório? Recurso manifestamente protelatório é aquele proposto fora das hipóteses de cabimento ou distorcendo-se de uma forma clara as hipóteses de cabimento ou quando não há comprovação efetiva da sucumbência, a ponto e de um interesse recursal, a ponto de justificar a propositura do recurso. Isso acontece todos os dias para quem está nos tribunais. Isso é uma realidade dos desembargadores, dos assessores dos tribunais hoje. E eu sempre me questiono, não estou aqui, não quero aqui deslegitimar ou limitar o duplo grau de jurisdição. Mas quando eu falo em duplo grau de jurisdição, eu falo num princípio que se efetiva dentro de um contexto de uma legitimidade, de comprovação de interesse de agir, de comprovação de hipótese de cabimento, de comprovação de elementos, de existência de elementos racionais que justifiquem o reexame da decisão. E por que nós temos uma aplicação tão tímida da litigância de má-fé quando falamos em recursos manifestamente protelatórios? Recursos manifestamente protelatórios. Fica aí a reflexão, depois para a gente conversar, e para não ficar só um monólogo e a gente ter uma oportunidade de diálogo. Outro princípio que eu trabalho e que foi muito importante, eu acho que foi um dos mais importantes princípios trazidos pelo CPC de 2015, é o princípio da primazia do mérito, né? Porque o princípio da primazia do mérito, ele rompe com aquele formalismo exacerbado utilizado como critério para limitar o espaço de ampla dialeticidade processual, tá? Então, ontem mesmo, numa banca de um orientando-me, um juiz federal, a gente conversava, ele falou assim, Fabrício, hoje o CPC sinaliza na seguinte direção, o juiz tem que julgar o processo, ele tem que conduzir o processo de uma forma, a marcha procedimental, de uma forma mais
técnica, de modo a sanar todos os vícios. E esse princípio ele foi muito importante no campo recursal para acabar com aquela jurisprudência defensiva que existia de inadmissibilidade, por exemplo, de recurso de agravo no instrumento, por ausência de um dos documentos obrigatórios, ou em caso de inadmissibilidade de recurso especial, de uma forma sumária, o recurso extraordinário, quando falta um dos requisitos formais. Então, a contribuição que o legislador trouxe quando abordou o princípio da primazia do mérito foi de significativa importância. Por quê? Porque a técnica, o formalismo, ele não pode se sobrepor à argumentação processual. Eu falo que entre o debate processual e o formalismo, nós precisamos verificar. É possível sanar esse vício? Se for possível, temos que oportunizar essa correção. Porque o objetivo central do processo constitucional democrático é o amplo debate e a exauriência argumentativa das provas e pontos controversos da demanda. Então, a forma não pode se sobrepor ao direito. Por quê? Senão o próprio direito ele perde o sentido. Tá? Então, se eu demonstro que o direito ali debatido, as provas ali debatidas, são mais importantes do que a forma em si, eu aplico o princípio da primazia do mérito. O outro princípio que eu gosto muito no CPC de 2015 é o princípio da cooperação, né? Que gera um monte de debate. Tá? O que é cooperar no âmbito do processo civil? É não obstaculizar de uma forma ilegítima o esclarecimento dos pontos controversos da demanda. Isso que é cooperar. O exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa ocorrerá no sentido de permitir que o demandado alegue fatos instintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, torne controverso os fatos alegados, tá? E não deixe, e não obstaculize, né, o esclarecimento dessas questões. Então, a não cooperação, quando alguém não coopera no âmbito processual, obstaculizando o esclarecimento dos pontos controversos da demanda, ele viola tangencialmente o princípio da boa-fé, da lealdade processual. Porque ele não está sendo leal. Igual aquela máxima que é aluno de direito de graduação fala, mas eu não sou obrigado a produzir provas contra mim mesmo. Me lembro de uma situação muito emblemática na minha vida acadêmica, que eu peguei uma vez, só abrindo um parênteses para a gente descontrair, eu abordei uma aluna com cola dentro da bolsa dela, né? Eu dou sempre esse exemplo em aula. E aí a aluna falou assim, eu não sou obrigada a produzir provas contra mim mesmo. Aí eu virei, você não pode se utilizar desse princípio para justificar a prática de ilegalidades. Isso é a violação do princípio da cooperação. Eu falei assim, eu vou pegar sua bolsa e vou abrir e vou jogar tudo no chão. Você não pode. Eu falei assim, eu posso violar domicílio, minha filha. Em flagrante delito. Então, cooperar é não obstaculizar o esclarecimento dos pontos controversos da demanda, utilizando-se desse princípio como uma muleta para praticar atos ilícitos. O judiciário precisa ficar muito atento a isso. Porque quando isso acontece, eu violo a lealdade processual. Isso não é litigante de má-fé. Por quê? Porque as pessoas elas ficam... Quando eu terminei a graduação e fui aprovado na OAB em processo civil, o que eu menos sabia era processo civil, porque para mim era uma coisa assim, bizarra. Como temos tantas teorias
se eu não consigo dialogar sob o ponto de vista prático. Para que serve isso, né? Porque o processo civil é engenharia do direito. E, ao estudar esse princípio da cooperação, eu me lembrei dessa aluna, né? Claro que eu não citei essa aluna no meu, mas ela foi uma fonte para eu construir uma argumentação, procurar esclarecer, explicar de uma forma mais clara o que é o princípio da cooperação, né? Deixe-me ver aqui, ó, um outro princípio que eu trabalho e acho fantástico, que merece uma discussão nessa manhã, é o princípio da celeridade processual. Tá? O que é a celeridade processual? Né? A gente fala assim, o processo tem que ser célere, a demanda ela tem que ser resolvida rápida. Tá? Eu trabalho a celeridade processual como corolário da duração razoável do processo. Eu não adentro tanto a essas discussões teóricas, mas o que eu procuro deixar muito claro no livro é celeridade processual é permitir a exauriência argumentativa dos pontos controversos da demanda e das provas produzidas pelas partes, dentro de um tempo razoável o suficiente para evitar o perecimento do direito. É o que Rui Barbosa dizia. Já. Um processo que julga a lide após o perecimento do direito não pode ser um processo célere. Por que eu digo isso? Eu não posso sumarizar a cognício, limitar o espaço processual de debate a partir de um referencial de tempo cronológico. Eu não posso restringir o espaço de debate sob a justificativa de que eu tenho que resolver a lide em situações excepcionais. Tá? Então, celeridade processual é a ampla exauriência argumentativa dos pontos controversos da demanda e das provas produzidas dentro de um tempo razoável o suficiente para evitar o perecimento do direito. Então, a ideia que se tem de celeridade processual é que ela é exercida simultaneamente com o contraditório, ampla defesa e devido processo legal e fundamentação das decisões judiciais. Agora, salvo naquelas situações especiais em que o contraditório é diferido ou postergado, quando se fala em liminares, tá? Quando se demonstra o fumus boniuris, o perigo in mora, seja em primeira instância numa tutela antecipada, seja em segunda instância num efeito suspensivo ativo ou num efeito suspensivo, em que o contraditório ele não é violado, ele é diferido ou postergado em razão da urgência e da peculiaridade do caso concreto. Outro princípio que eu gostaria muito, eu gosto muito desse princípio, que é o princípio da máxima efetividade da tutela executiva, né? Que é um princípio também muito esquecido pelos advogados dos credores, né? Esse princípio ele tem que ser interpretado e aplicado em conjunto com um outro princípio específico da execução, que é o princípio da execução menos gravosa, menos lesiva à pessoa do devedor, tá? Então, o que eu falo muito para os meus alunos da graduação, quando falamos em princípio da máxima efetividade da tutela executiva? O credor, ele tem o direito de satisfazer o crédito, mas ele não tem o direito de escolher a forma como ele vai satisfazer o crédito, a forma como ele vai satisfazer o crédito, se houver mais de uma hipótese de satisfação do crédito. Por isso que tem aquela ordem preferencial de penhora. Tá? É por isso que eu tenho aquela ordem preferencial de penhora. E nos últimos tempos, nós podemos destacar a infinidade de outras ferramentas do processo de execução, né? Hoje a gente sabe que o processo de execução, quando a gente fala de máxima efetividade da tutela executiva,
eu não trabalho o processo de execução só baseado no Sisbajude, Infojude, Renajude, né? E há algum tempo eu falava assim, gente, ó, se você fizer o Sisbajude, Renajude, Infojude negativo, Deus me ajude, porque é pobre, alerta da existência de pobre no polo passivo da execução. Alerta de uma execução frustrada, tá? Alerta de uma execução frustrada. E hoje nós temos, como desdobramento desse princípio, o Sisbajude teimosinha, nós temos outras medidas executivas, sejam de natureza satisfativa ou coercitiva, que são desdobramentos da interpretação do princípio da máxima efetividade da tutela executiva. Tá? Em contrapartida, nós temos o princípio da execução menos gravosa, que tem relação direta com o princípio da dignidade da pessoa humana. Porque o que é uma execução menos gravosa? É uma execução que não seja penosa, é uma execução que não seja excessivamente lesiva à pessoa do devedor, a ponto de justificar ou de gerar, ou de desencadear a violação do princípio da dignidade da pessoa humana. E para fechar, e para a gente ter uma oportunidade, professor Sérgio, se me permitir, de diálogo, eu gostaria de estabelecer uma correlação entre o princípio da imparcialidade do juízo com o princípio da obrigatoriedade das decisões, da fundamentação das decisões judiciais, diferenciando daquela clássica discussão de neutralidade do juiz. Bem, como que eu defino e que eu trabalho a imparcialidade do juízo nesse livro? A imparcialidade, juízo imparcial, magistrado imparcial, é aquele que age de forma juridicamente parcial dentro de uma racionalidade crítica. O que é a imparcialidade? É a parcialidade juridicamente fundamentada, racionalmente fundamentada. Parece contraditório isso, né? Mas quando eu falo que a imparcialidade nada mais é do que a parcialidade racionalmente, juridicamente fundamentada, eu quero dizer que parcial é aquele juiz que se posiciona diante do caso concreto. Mas, ao se posicionar, ele se utiliza de critérios racionais para justificar a sua decisão. Imparcial é o magistrado que se posiciona dentro do caso concreto. Parcial, né, perdão. É o magistrado que se posiciona diante do caso concreto, utilizando-se de critérios metajurídicos ou axiológicos para fundamentar a sua decisão. Então, o parâmetro utilizado para explicar se um tribunal, se um juízo é imparcial ou não, não é o fato do juiz se posicionar diante do caso concreto. É a forma, são os critérios que ele utiliza para se posicionar diante do caso concreto, tá? Então, quando eu falo em imparcialidade, eu falo de um princípio corolário da fundamentação das decisões judiciais. Então, o que é o magistrado se posicionar? O magistrado imparcial é aquele que se posiciona diante de um caso concreto, utilizando-se de critérios racionais. Ótimo, mas não é só isso. Esses critérios racionais pressupõem o quê? A observância de outros princípios, como contraditório, ampla defesa, devido ao processo legal. Então, a fundamentação das decisões é o quê? O juiz ele se posiciona diante do caso concreto. Olha, eu acolherei os argumentos do autor com base nesses argumentos racionais e não acolherei os argumentos do demandado com base nesses argumentos racionais. Porque, dessa forma, ele se posiciona diante do caso concreto, baseado em critérios racionais, não gera uma decisão surpresa, tá?
observa a exauriência argumentativa do contraditório, analisa racionalmente todas as provas, tá? Verifica se as partes cooperaram, se agiram com lealdade processual e se observaram a dignidade da pessoa humana. Então, hoje, decidir, eu imagino o desafio para os julgadores, né? Porque se a gente for trabalhar dentro desse espiral, observando todas essas premissas levantadas pela academia, cada desembargador, cada juiz deveria ter 1/5 dos processos que normalmente eles têm para decidir, para que a gente consiga aplicar sistematicamente todos esses princípios. Porque o que é a sentença hoje, segundo o CPC? É uma produção científica. O que é um acórdão? É uma produção científica. Porque para você falar em exauriência argumentativa, no âmbito do contraditório, ampla defesa, devido ao processo legal, dignidade humana, fundamentação das decisões, imparcialidade, cooperação, lealdade processual, duração razoável do processo, celeridade processual, você precisa do quê? Produzir cientificamente um texto em que os fatos alegados sejam analisados na perspectiva daquilo que foi alegado, devendo o juiz justificar por que acolheu ou por que deixou de acolher cada um dos pontos trabalhados no âmbito do processo. Eu não sei, professor Sérgio, se essa minha fala foi um brainstorm, se teve linearidade ou se foi esférica, mas, assim, de uma forma muito singela, eu quero agradecer a oportunidade e espero de ter trazido algo que seja minimamente útil para o despertar da curiosidade epistemológica, tá? É um desafio falar para profissionais desse gabarito. Eu falo que a fala ela não pode ser muito linear, mas também a gente tem que controlar a nossa loucura acadêmica, né? Porque senão a pessoa fala assim, tem que interditar essa pessoa. Aí você tem que transitar entre a sanidade, tá? E a epistemologia, né? Porque se você se desprende muito da sanidade, da praxis, as pessoas começam a achar que é processo de interdição, né? Se você vai lá para a epistemologia quadripartite, aí começam a falar assim, aquele cara não chama ele mais não, tá? Ninguém entende nada do que ele fala, né? Mas, ao mesmo tempo, tem o desafio de não ser tão dogmático. Porque eu estou falando para doutores, eu estou falando para juristas, eu estou falando para profissionais e o desafio é trazer algumas questões novas, algumas percepções, que não sejam mera repetição. Foi isso que, pelo menos, eu procurei me esforçar. Eu espero, professor Sérgio, meu querido amigo Sérgio, não tê-lo decepcionado, tá? Mas se eu assim tiver feito, já antecipo as minhas escusas. Devolvo a palavra para o professor Sérgio. Professor Fabrício, a sua palestra, aula magna, aqui no nosso PPGD FUMEC é maravilhosa. É muito clara, muito didática, como é a sua obra, né? E é impressionante como que uma obra e uma fala tão profunda consegue ser, ao mesmo tempo, tão didática, né? Didática, precisa, objetiva, que é aquilo que a gente sempre defendeu, né? E eu aprendi a defender nas suas aulas, sendo seu aluno, né? Seu aluno e orientando. Eu recebi mensagens aqui de vários mestrandos, egressos, né? Eu registro aqui professor Marcos Vale, professor André Ladeira, professor Ricardo Torres, professora Carol, né? Freitas, que eu sei que é sua amiga também, está pulando Carol está aí, um tá beijo aqui. para Carol. É uma querida professora também, mestranda no nosso programa, e eu sei que ela tem uma admiração enorme por você, e está aqui pulando de alegria, porque você tocou em vários pontos aí, que são pontos que são pontos chaves na dissertação dela, né? Então ela está pulando de alegria aqui, mandando mensagem, falando, o professor Fabrício está tocando aqui em assuntos que são importantíssimos na minha dissertação, então isso aí só reforça a grandeza da sua fala.
eu sei que daqui a pouco você tem um compromisso, professor Fabrício, então assim, eu não vou tomar muito o seu tempo. Eu fui, inclusive, acompanhando aqui pelo sumário, pelo sumário do livro, ó, né? Ah, Mais uma vez, eu apresento a você, gente, ó, a qualidade da obra está, inclusive, na qualidade, né, que a gente viu aqui hoje da fala do professor Fabrício. Então, não deixe de adquirir essa obra, é uma obra que é fundamental no estudo do direito brasileiro, então, do direito professor do Sérgio, processo constitucional. Né? sabe Diga, o que eu gostaria de acrescentar, se o professor me permitir? claro, Eu falo que nós, pesquisadores, nós somos muito atrevidos, né? Porque escrever e se expor é ficar nu cientificamente, né? Para apanhar, né? Eu falo assim, quem gosta de estudar, eu falo que é uma pessoa, assim, que tem um nível mínimo de esquizofrenia, né? Porque é, é ter coragem de falar, sabendo que você será criticado, ou pela falta de clareza, ou pelo excesso de profundidade, ou pela superficialidade, alguma forma nós sempre seremos criticados. Tá? E nós gostamos disso. É uma coisa louca isso, né? Eu falo, nós nos reunimos para compartilhar essas angústias, né? Ou para pelo menos buscar conforto, né? Para falar assim, eu tenho pares iguais a mim, né? Que são tão ousados. Então, eu acho assim, a condução do PPGD, da FUMEC, por você, professor Sérgio, engrandece de uma forma substancial pela coragem de assumir alguns desafios acadêmicos, porque a academia ela tem que ser usada, né? A academia ela não pode ser doutrinadora, né? Ela não pode ser uma academia covarde, né? E nós podemos fazer e devemos fazer todos os tipos de crítica, mas nós só precisamos saber como realizá-las. E o professor permite trabalhar um último princípio, claro, que é o princípio da oralidade. Oralidade, quando eu fui estudar esse princípio, quando você pega a doutrina, a maior parte dos manuais fala que a oralidade ela tem uma relação direta com a celeridade, não é? O processo precisa ser oral para ser rápido, não é isso que a gente aprende? E aí eu falei assim, não, oralidade não é isso. Aí eu voltei lá em Kiovenda, Sérgio, para estudar a oralidade, porque o Kiovenda ele tem um livro de processo oral. E revisitando o Kiovenda, eu percebi que a oralidade ela foi pensada pelos italianos numa outra perspectiva muito diferente do que nós trabalhamos hoje. A oralidade, ela não objetiva garantir maior celeridade no processo de forma necessária. A oralidade, ela existe para permitir que o julgador e as partes consigam perquirir com maior exatidão as entrelinhas das questões trabalhadas, que muitas vezes numa petição ou nas letras frias das peças processuais, eu não consigo identificar. E às vezes o juiz, numa audiência, numa conversa informal, mesmo não tendo acordo, ele consegue identificar nas entrelinhas das falas das pessoas o que se encontra expressamente previsto naquela letra fria das petições trazidas aos autos. Então, assim, eu gostaria de trazer à baila a reflexão de que, embora a oralidade seja um princípio estudado especificamente sob a perspectiva da celeridade, a oralidade ela tem uma relação muito grande com eu não gosto dessa expressão verdade processual, mas esclarecimento objetivo dos pontos controversos da demanda a partir do quê? Da dialeticidade
entre as partes. E, às vezes, uma audiência de conciliação, muita gente fala assim, nós, advogados, detestamos, né, ter que ir à audiência de conciliação, porque a gente fala assim, perda de tempo, né? Mas isso é muito importante para o processo. Isso é muito importante para quem vai julgar, tá? E quando eu falo também em oralidade, eu destaco também a importância de os advogados, apenas quando necessário e sem ius esperneandi, eu gosto muito de usar essa expressão, se dirigir aos magistrados, seja em primeira ou segunda instância, no sentido de despachar e esclarecer, talvez, questões que existem naquele caso concreto e que não podem ser colocadas naquelas petições, porque senão vira um palco de ofensas, tá? Então, a importância da oralidade é nesse sentido, tanto nos despachos, como também nas sustentações orais. Eu falo que sustentação oral não pode ser apenas uma oportunidade de você reforçar aquilo que está nas petições. Eu falo que o advogado, ele deve subir à tribuna para problematizar as entrelinhas das peças dele. As entrelinhas. A dificuldade de uma boa sustentação oral, porque muita gente assim, fala assim, os desembargadores não prestam atenção. Claro, você vai lá falar a mesma coisa que está na petição? Nem eu prestaria atenção. Agora, se você parte da sua peça e problematiza questões, esse é o papel da oralidade. Esse é o papel da oralidade, que é um princípio muito esquecido, muito trabalhado só em manuais de juizados especiais, e que nós precisamos repensar, nós precisamos de novas dissertações sobre oralidade, nós precisamos de novas pesquisas sobre oralidade. Para quê? Para garantir gosto também muito disso, desse apelo, resultado prático do processo. E aí, para fechar, Sérgio, num rito sumaríssimo, tá? Eu gostaria de falar também do princípio da efetividade processual, porque efetividade tem a relação direta com resultado prático do processo. Claro que a efetividade, ela trabalha a ideia de um processo que preserve e reconhece direitos dentro de um tempo razoável, tá? Mas deixo aqui só uma breve reflexão. A efetividade não pode ser um princípio utilizado para justificar a sumarização da cognício, ou seja, a restrição do espaço processual de debate, dos pontos controvertidos e das provas produzidas em juízo. É isso. Agora eu vou recorrer à minha Nossa Senhora do Silêncio, que eu tenho essa santa, tá? Porque senão eu fico falando aqui, eu falo assim, ser professor é muito bom, né? Porque a gente fala o que a gente pensa, o que a gente estuda, e tem gente para ouvir, né? Que é profissão melhor que essa, né? Por isso que isso daqui é uma cachaça, não é? Onde que você fala o que você pensa, o que você estuda, compartilha as suas angústias, às vezes, em sala de aula, e tem gente para ouvir, né? Olha que profissão maravilhosa. É isso, professor Sérgio. Já fica aqui o convite, professor Fabrício, para uma questão que eu gostaria muito de ouvi-lo, que é a questão do devido processo constitucional, né? E se o devido processo constitucional ele seria algo similar ao devido processo legal. Eu costumo falar de mundo moranguinho, alguns aí já me viram falar, né, sobre o mundo moranguinho, que é um mundo perfeito, e infelizmente a gente não vive no mundo moranguinho, né? Então, eu já fica aqui o convite, né, para que você, querido amigo e eterno orientador, o professor Fabrício Veiga, volte, né, à Universidade FUMEC, num próximo evento, né, que a gente pode marcar uma data específica dentro da sua agenda, apertadíssima que eu sei que para falar sobre essa crucial dualidade, né, entre o devido processo legal e o devido processo constitucional. E mais uma vez, reforçando aqui a qualidade do seu texto, a qualidade do seu livro,
É uma obra que é referência no gabinete que eu trabalho, né, que é o gabinete do professor, né, e desembargador Gamboge, que lá esteve, né, o desembargador Apolinário também, né, nos ensinando, né, e também adotou o seu livro como uma referência nas decisões, professor Fabrício. Então, assim, agradecer, né, pelo fato de ter nos trazido, né, essa obra, que é uma obra magnífica, e eu fico muito feliz de ter a oportunidade de uma forma ou de outra, com esses convites para essas palestras, essas aulas magnas, tá prestigiando, né, e homenageando professores que eu tive e tenho como referência na academia, e um deles certamente é você, querido amigo e irmão Fabrício Veiga. Né? Eu sei que você tem um compromisso agora, eu fiz um compromisso de te liberar até 10h30, então, nesses 2 minutos aí, eu vou franquear a palavra aos presentes, de forma sumaríssima também, se alguém quiser fazer alguma consideração, né, em especial o professor Laís, professor Paulo Ricaldoni, que são os nossos coordenadores da obra que está sendo lançada hoje. Se quiserem fazer uma breve fala, né, o professor Bom, Fabrício. então, vou falar aqui rapidinho, só para agradecer imensamente o professor Fabrício pela exposição, pelos insights também, inclusive especial pela questão do uso predatório da jurisdição com a litigância de má-fé, né, que é uma questão que está muito em voga. Eu até escrevi artigo recentemente sobre isso, depois a gente podia ter uma interlocução até mais aprofundada a respeito. E o princípio da oralidade, que o que você falou que agora no final eu achei absolutamente sensacional e pertinente, e que está faltando realmente pesquisa, e me deu até aquela vontadezinha, assim, não, vou começar a escrever, já achei um tema, porque sensacional, muito bem colocado, e eu acho que uma boa palestra é exatamente isso, né? Quando uma boa aula, assim, é porque no final das contas os colegas, os alunos, todo mundo sai não só com mais conhecimento, mas com inspiração e com insights para escrever a respeito, para pesquisar a respeito. Então, quero te agradecer imensamente por hoje. Obrigado, Laís. Professor Paulo. Também te agradecer, Fabrício, pela parceria nos livros, que vem dando excelentes resultados, e pela palestra de hoje. Assim como a Laís falou, essa questão dos insights, ainda mais eu que estudo muito os métodos adequados de resolução de conflito, e você tocou num ponto que é excepcional no nosso direito, que é a celeridade, e muitas vezes é confundido celeridade com simples velocidade, e então é um tema muito interessante, é um princípio muito importante de ser estudado, e é uma fé que eu sempre converso com a Laís, a gente sempre tem muita troca de ideia, e a gente sempre fica discutindo a questão da litigância de má-fé, até onde pode ser aplicado, até onde não pode ser aplicado. Então, eu já coloquei aqui até meu caderninho aqui, comprar o livro do Fabrício, porque tem que ler esse livro, que parece que é sensacional mesmo. Obrigado, professor. Quem não tiver a obra do professor Fabrício, vou mandar a máfia atrás, vocês sabem que eu mando. Né? Então, o que acontece? O Fabrício estava falando o seguinte, você falou de coordenação, eu não sei se foi uma escolha boa da FUMEC, não, sabe? Porque eu acho que escolheram o cara mais doido para coordenar esse programa, né? Que camarada que não dorme, que não almoça, né? Que coloca... Isso é ótimo, Sérgio. Isso é ótimo, sabe por quê? Porque a gente gera pânico para os nossos alunos. E a academia tem que ser um espaço de angústia, para ficar só aqui quem quer. Angústia e sofrimento. Né? Não é diferente. Conosco não foi, né? Não foi mesmo. O professor Fabrício, o professor Rosemiro Pereira Leal, que foi o nosso professor no mestrado e no doutorado, eu não esqueço do professor Rosemiro falando assim, quanto mais a gente estuda, ele falando com a turma, né? Quanto mais a gente estuda, mais triste a gente fica. E por que mais triste a gente fica? Porque mais noção da realidade a gente tem. Né? A pessoa que não estuda, não procura evoluir, não procura pesquisar, é uma pessoa que não tem noção da realidade. Né? Então, ela não consegue perceber as coisas boas e as coisas ruins, às vezes, que estão ao nosso redor, para fazer uma crítica. Né? Então, eu sempre lembro dessa frase do professor Zemiro, porque é algo assim, né?
que encaixa perfeitamente com uma luva na mão, né? Diante de tudo isso que você falou, professor Fabrício. E, professor Sérgio, eu quero aproveitar a oportunidade também. Ontem eu mandei para a editora meu próximo livro. Eu vou publicar o resultado da minha pesquisa de pós-doutorado em psicologia. E assim que for agendado o lançamento do livro, eu enviarei o convite para você, Sérgio, e estenda esse convite a todos os alunos do PPGD. Pode ter certeza que nós vamos estar em peso lá no lançamento dessa obra, e já fica aqui o convite para uma exposição, né, aqui na FUMEC, do resultado dessa obra, né, que eu tenho certeza que vai ser uma outra obra muito utilizada pelo meio acadêmico e pelo meio, né, prático, né, porque a qualidade das suas obras estão visíveis aí para todo mundo ver. Tá, querido amigo e irmão Fabrício? Eu sei que você Obrigado, tem isso agora na sequência, então... Tem uma entrevista aí, o pessoal já está até me ligando aqui da TV. Então, eu já te deixo tranquilo aí para, né, seguir com os seus compromissos da manhã. Mais uma vez te agradecendo, né? Agradeço em nome do nosso reitor, do nome da nossa coordenadora da graduação, a professora Silvana Lobo, que inclusive mandou mensagem aqui, falando assim, não deixe de mandar um beijão para o professor Fabrício, que eu amo ela é uma admiradora sua. Sempre quando eu converso com ela a seu respeito, ela fala assim, não, adoro aquele menino, aquele Fabrício é um espetáculo, aquele menino. Então, assim, de uma forma muito respeitosa, o carinho que ela tem por você, né? Então, ela mandou mensagem aqui, sabia que você ia dar essa palestra, você não deixa de mandar um beijo enorme para o Fabrício. Que boa, Sérgio, para mim. Em nome da nossa instituição, né? Eu te agradeço mais uma vez, e aí te libero para os próximos... Peço desculpas para sair, tá, gente? Professor Sérgio, muito obrigado. Estendo esse agradecimento a todos os professores, pesquisadores e pessoas que estiveram aqui gentilmente para me ouvir, tá? Um ótimo dia, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau, Sérgio. Beijo enorme para você, Fabrício. Até mais. Outro. Bom, gente, dando sequência, né? Maravilhosa palestra do professor Fabrício, né, gente? Não tem, né? Não teria pessoa melhor para falar, né? Hoje aqui, nesse lançamento dessa obra, que é uma obra que teve muito, muito trabalho. Eu sei porque eu acompanhei de perto o trabalho da professora Laís, o trabalho do professor Paulo. Não é fácil produzir uma obra no nível que foi produzida. Eu e o professor Fabrício Veiga, nós somos mais de bastidor do que os dois, né, que foram os principais atores, né, que reuniram a turma toda, tanto da graduação, né, numa pesquisa preliminar que eles fizeram, selecionando os principais TCCs da graduação. Depois reuniram a turma do mestrado, tanto os egressos quanto os atuais mestrandos, para fazer a revisão dos trabalhos, ajudaram nessas revisões, fizeram uma revisão em cima da revisão que foi feita pelos nossos mestrandos e os nossos egressos, e depois, mais uma vez, convocando professores de outros PPGDs e professores aqui do estado de Minas para fazer a última leitura, né, e homologação dessas pesquisas. E a gente chega numa obra com 50 autores, né, que é algo... 50 autores que são autores espalhados pelo país inteiro. Daí que eu falei no início do ineditismo dessa obra, além da qualidade de diagramação, qualidade metodológica, de ABNT, que foi muito observada e, né, deve ser muito observada em todos os trabalhos, vocês sabem disso, né? Além de ser professor de processo, sou professor de metodologia, então eu cobro muito isso dos meus alunos, preparando todos para serem professores com P maiúsculo, né? Que é aquilo que eu sempre falo. Se eu fosse um professor preparando outros professores com P minúsculo, eu não estaria satisfeito. Então, o meu grande objetivo na FUMEC, né, em especial à frente da coordenação, é preparar profissionais, e todos vocês são professores com P maiúsculo, né? Eu não quero que ninguém aqui seja mais um professor com P minúsculo. Daí a minha satisfação de ser coordenador desse programa, professor desse programa, porque aqui sim nós temos diferenciais. E um deles é aquilo que eu sempre falo. Aqui não tem ninguém querendo aparecer, não tem ninguém querendo ser melhor que ninguém. Aqui o perfil da nossa instituição é esse perfil colaborativo, esse perfil de um querendo ajudar o outro, um querendo pensar no bem do outro.
E é assim que a gente muda e vai mudar o mundo, né? Esse mundo que é um mundo de guerra, né? A gente não precisa de mais guerras, a gente precisa de paz, né? Com isso, eu passo a palavra à professora Laís e ao professor Paulo para dar sequência aí na questão do lançamento. Talvez fosse interessante a gente compartilhar aqui a tela da capa. Eu não sei se a professora Laís ou o professor Paulo tem isso à disposição para... Eu não sei se eu consigo compartilhar. Deixa eu tentar. Eu acho que você tem que me autorizar aqui, Eu Zandon. liberei aqui. Liberou? Ó. Liberei. Calma, deixa eu só colocar aqui bem visível. E uma informação importante, né, gente, que não poderia deixar de falar também, que hoje é uma data especial, não só pela palestra do professor Fabrício, não só pelo lançamento da obra, não só para o início dos nossos trabalhos de pesquisa no semestre, no bimestre, mas também aniversário, né, de uma pessoa especialíssima no nosso PPGD, aniversário da Claudinha, né? E então eu aqui já de antemão já te dou os parabéns, Claudinha. E eu sei que é uma fala que todo mundo vai aderir, porque você é uma referência para todos nós na secretaria, né, na condução dos trabalhos do PPGD FUMEC. O sucesso do PPGD FUMEC se deve muito ao seu trabalho, que é um trabalho seríssimo, né, um trabalho diuturno. E eu digo e reafirmo aqui que tem duas pessoas que são preciosas da minha vida, né, que me aguentam diariamente, né, que é a minha esposa Letícia, que eu não sei como é que me aguenta, e a Claudinha, que eu também não sei como é que a Claudinha me aguenta, né? Então, eu tenho que dar os parabéns a você, Claudinha. E não é fácil ter um Zandona na cola, né? De manhã, tarde, noite, madrugada. Compartilho aqui também das palavras do Zandona, né? Sem a Claudinha, o mestrado na FUMEC PPGD jamais seria o mesmo. Então, meus parabéns, tudo de bom. Ela está aqui agora ou não? Ayla Branco. Tá? Parabéns, Cláudia! Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns, Claudinha. Muita saúde. Paulo. O professor Zandona já é mais que um amigo, né, gente? Eu é que agradeço por tê-lo na minha vida, por ter me dado tanta oportunidade, por me ensinar cada dia um pouco mais, mesmo que seja na pressão, às vezes no 520, não é no 220, não. Mas eu estou muito feliz de fazer parte dessa família do PPGD, viu? Obrigado, Claudinha. Obrigada. E passa a responder mais minhas mensagens de madrugada, viu? Você está meio ausente na madrugada. Oh, preciso, né, gente? Preciso. Mas eu prometo me esforçar mais, tá bom? Beijo enorme, Claudinha. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui, então, a tela, só para mostrar para vocês. Está todo mundo vendo? Sim. A nossa capa do livro, prefaciado pela doutora Gabriela Oliveira Freitas, que, né, temos que deixar aqui o nosso agradecimento, que aceitou o convite e fez um prefácio sensacional. Vocês vão ter oportunidade de ler já, porque daqui a pouco a gente já pode liberar o link, né, Zandona? Acho que a gente já pode colocar o link para o pessoal no próprio bate-papo aqui do Zoom. Eu aproveito aqui o momento também para agradecer, né, todo o apoio da Universidade FUMEC, do PPGD, do GPRO e dos membros do GPRO e do Diálogos, porque foram sensacionais, foram extremamente necessários para a confecção desse livro, além de um agradecimento especial aqui aos meus colegas, né, coordenadores, que eu já agradeci várias vezes, e principalmente aos autores, né, sem os quais o livro não existiria e não teria a qualidade que ele tem hoje. Então, fica aqui meu agradecimento a todos. Não vou dar muito spoiler, daqui a pouco vocês abrem aí o livro, mas olha, ele já tem o ISBN, já está tudo aqui completinho no repositório da FUMEC para acesso. Podem compartilhar o link para todo mundo, que o melhor de quando a gente escreve, né, um artigo, um livro, é justamente, eu pelo menos, eu fico querendo que todo mundo leia.
Então, eu acho sensacional esse apoio da FUMEC, que dessa forma a gente pode disponibilizar o livro sem nenhum custo, para que todos tenham acesso a esse conhecimento. E aqui nós temos um livro que aborda temas tanto de direito processual civil, né, que passa até por alguns temas que o professor Fabrício falou aqui agora na palestra, fundamentação das decisões, litigância de má-fé, passa pelo ativismo judicial. A gente passa também pelo direito processual do trabalho, né, tratando bastante ainda da reforma trabalhista, que ainda está muito em voga. A questão da arbitragem também, que é muito importante hoje em dia. Jus postulante, inversão do ônus da prova. E, por fim, a gente chega deixa eu tirar aqui o sublinhado, nos artigos de direito processual penal. E é isso, vou passar agora a palavra para o Paulo, vou deixar aqui o livro, a capa do livro enquanto isso, que já está compartilhada mesmo a tela. Mais uma vez agradecendo a Laís Andona pela oportunidade, que é uma oportunidade incrível de poder coordenar mais uma obra, já nossa segunda, com a terceira já no forno para ser publicada também. Laís pela parceria de sempre, não só no artigo, mas em vários outros momentos, artigos, dissertações, coisas da vida também. É uma grande amiga. Diária, né, Paulo? Né? Oi? Parceria diária. Exatamente, uma grande amiga que eu ganhei no mestrado da FUMEC, e ao Fabrício também pelo brilhantismo que ele traz com seus anos e anos de estudo para a gente. E agradecer mais uma vez aos autores, principalmente os autores da graduação, porque são eles que realmente tornam possível o nosso trabalho. Porque os mestrandos, claro, tem todo aquele cuidado de pegar o artigo, de trabalhar o artigo para que ele possa ser publicado, pegar o TCC, né, e transformar em formato de artigo, mas quem realmente criou aquela ideia, quem teve aquela instigação, aquela dor, aquela dúvida inicial foi o aluno da graduação. Então, a gente agradecer todos os alunos da graduação que foram essenciais para a gente, e temas muito, muito interessantes, temas muito bacanas e trabalhos muito bem feitos também. Então, isso é legal. E a gente estava até conversando mais cedo com o Andona e Laís, que é criar essa cultura na FUMEC, de incentivar os alunos a querer produzir, querer escrever, querer cada vez mais pesquisar. E o legal é que a gente já começa a ter retorno. Muitos alunos falam, nossa, que bacana, que agora já vou publicar, vou ter uma publicação e nem tive que ter o trabalho de procurar. Simplesmente escreve um artigo, um TCC bem feito, que a gente vai atrás de você. Praticamente é isso que está acontecendo. Então, é muito legal para eles terem essa oportunidade. E aos mestrandos também, mestres, meu agradecimento por tornar isso possível mais uma vez, está pegando aqueles artigos, aqueles TCCs iniciais e transformando em verdadeiros artigos excepcionais. O professor Adriano, que está aqui na câmera, estou vendo ele, um grande abraço para ele. O Flávio também estou vendo aqui, a professora Renata. Então, é muito gratificante ter essa oportunidade. Começou num projeto pequeno, ano passado, que a gente publicou, foi com, acho que, 16 autores, né? Foi 12. Foram 12, né? Foi um embriãozinho, e agora já estou publicando um com 50, tem um outro também de direito privado para ser publicado. Então, cada vez mais a gente desenvolvendo e criando essa cultura na FUMEC de publicação, e parafraseando o nosso querido Andona, vamos que vamos, né? Vou aproveitar aqui só para deixar, né? O Paulo já deu um spoiler aí, que já tem um livro no forno de direito civil. Daqui a pouco a gente faz o lançamento dele. E deixar esse spoiler também que o projeto vai continuar, e para os alunos da graduação que estão aqui assistindo, os mestrandos que têm interesse, né? A gente vai disponibilizar um canal para vocês, talvez vamos lançar um edital, vamos ver ainda como é que vai ser a forma de divulgação, mas vamos ter novas obras agora em 2022, né, 2023, 2024, e convocar todo mundo para o projeto, porque realmente é um projeto muito bacana e feito com muito, muito carinho. Vou tirar aqui o compartilhamento para os Andona. Registrar.
registrar que antes dessa ideia que a professora Laís e o professor Paulo Ricardone tiveram, os trabalhos, os TCCs da graduação ficavam arquivados dentro da instituição, sem possibilidade nem mesmo de consulta. Então, o trabalho que tem sido feito por eles realmente dá destaque, né, a uma produção que é uma produção importante, que até então era desconhecida do público em geral. Então, e tudo partiu da ideia deles, ainda como mestrandos do programa. Por isso que eu uso muito o exemplo dos dois para fazer uma convocatória a todos os mestrandos e egressos, porque o egresso ele não deixa de ser também FUMEC, ele continua sendo FUMEC. Então, para todos os mestrandos e todos os egressos continuarem tendo contato com a instituição, continuarem participando e tendo ideias, trazendo ideias para serem implantadas aqui de projetos como esse, que foi objeto de estudo pelo professor Laís e professor Paulo, concretizados, já agora com a segunda obra. A terceira obra está sendo finalizada para lançamento, já nos detalhes finais para lançamento. Então, em breve, nós temos outro evento, também com uma palestra, também com a exposição do livro. Então, eu faço aqui não é nem um convite, é uma convocatória mesmo para todos os mestrandos, egressos do nosso PPGD, da FUMEC, que todas as ideias que vocês tiverem, trazerem para o nosso programa. Inclusive, ontem eu estava conversando com o nosso diretor-geral e conversei também, tive a oportunidade de conversar com o nosso reitor, o professor Fernando Nogueira e o professor Rodrigo Suzano, nosso diretor, de uma ideia que eu vou implantar, uma ideia que eu tive, um insight que eu tive, que nós vamos implantar na FUMEC, que é ligado ao projeto social, que é de o mestrando plantar uma árvore. O mestrando defendeu a dissertação, ele vai plantar uma árvore. É um projeto que eu tenho agora como carro-chefe, assim, que eu quero conduzir. É uma forma também de a gente... direito ambiental, o ambiental, a gente tem que prestigiar isso. E vai ser bacana, você que defendeu a sua dissertação, que foi aprovado, plantar uma árvore. Amanhã você vai passar por aquela árvore com o seu filho, com o seu neto, vai falar assim, filho, neto, essa aqui é a árvore que eu plantei, que foi fruto daquela vitória que eu tive, na minha família teve, que foi a defesa com a aprovação da dissertação na Universidade FUMEC. Então, eu já antecipo também uma novidade que em breve nós vamos divulgar no nosso PPGD, e eu conto aí com o apoio de todos vocês para essas ideias. Nós estamos desenvolvendo outras coisas também, como projetos de rádio, também vinculado ao PPGD, e várias outras ideias que vêm de vocês, e que certamente vão ter o nome de vocês. Porque aqui, professor nenhum pega a ideia de um mestrando ou de um egresso e coloca o nome dele e exclui o nome dos demais, não. Aqui, o carro-chefe de cada um desses projetos é quem teve a ideia. Então, quem teve a ideia desse projeto aqui hoje foi a professora Laís e o professor Paulo Ricardone. Então, eles são os principais nomes desse projeto, mesmo hoje sendo egressos. Eu digo egresso, mas eternamente da família FUMEC, porque quando você sai daqui, você já sai daqui com a tatuagem FUMEC para o resto da vida. Então, eu só tenho a agradecer a vocês dois, carinhosamente chamados por mim, Laizinho e Paulinho, são pessoas que estão no meu coração, e eu franqueei a palavra agora aos presentes, antes de encerrar. Só um detalhe, abrindo um parênteses aqui, como a gente também está abrindo o bimestre e o semestre em pesquisa na instituição, e a professora Laís Camargo é minha fiel escudeira nas pesquisas junto ao CNPq, meu braço direito e esquerdo, quem tiver interesse, os mestrandos, os egressos, os alunos da graduação que tiverem interesse em participar da pesquisa, nós certamente agora vamos marcar o próximo encontro, que já deve ser aí nos próximos 15 dias o encontro, para a gente debater o direito, não deixe de entrar em contato comigo, que aí eu vou repassar o contato da professora Laís, para que vocês possam participar, e quem participa, inclusive, fica com o nome registrado no CNPq, que está ligado ao MEC, à CAPES, então é pesquisa de qualidade, pesquisa legitimada, não só pela Universidade FUMEC, mas também pelo CNPq, pela CAPES e pelo MEC.
Então, de fato, pesquisa em alto nível, tá? E o aluno da graduação, às vezes, me pergunta, mas, Andona, será que eu tenho condição de participar? Claro, né? Ainda mais você. E aí, um aluno ontem à noite me perguntou, mas, Andona, será que eu, desde lá do primeiro período, eu poderia ter participado? Eu falei, claro, claro. Então, aqui a gente não exclui ninguém, não, né? E, pelo contrário, o momento de começar é no primeiro período, né? E quem participa vai ver que um pós-doutorando, né, um pós-doutor e pós-doutorando como o professor Adriano, ele trata da mesma forma, com o mesmo carinho, um colega dele pós-doutorando e um aluno da graduação que está no primeiro período. Então, é um dos grandes diferenciais que a gente tem, essa pesquisa aberta, né? E a pesquisa tem que ser assim, né, gente? A pesquisa tem que ser acolhedora e não doutrinadora, como acontece em algumas instituições. Aqui, o objetivo não é doutrinar ninguém, né? Aqui, o objetivo é abrir a mente de todos nós, né? Abrir um espaço crítico para todos nós. Antes de encerrar, eu gostaria de franquear a palavra para quem, se algum colega tem interesse em falar, registrando aqui a presença também dos meus diletos amigos, né? Professor Felipe Galego, professor Flávio Murat, né? E tantos outros, o professor Giovanni Vilaça, tantos colegas queridos que aqui estão, que são a professora Sara, que está também, professor Carlos Rafael, que eu já mencionei, né? Vocês me desculpem de não mencionar o nome de todos, né? Professor Gustavo Rubens, professora Thais Cristo, né? Tantos queridos amigos, colegas que aqui estão hoje, que também contribuíram com a obra. Meu agradecimento pessoal. Eu gostaria de perguntar se alguém tem alguma consideração final, antes de eu encerrar. Professor Adriano? Bom dia a todos. Agradeço, professor Sérgio, pela oportunidade de manifestar aqui perante os colegas pesquisadores. Estou emocionado com mais esta publicação, sabe? Laís, Paulo, o professor Fabrício, porque é resultado, né, desse despertar do metabolismo intelectual que o professor Sérgio, os professores do PPGD fazem conosco, né? No sentido de você tem uma ideia para pesquisar, então venha e desenvolva a sua pesquisa. E que o resultado dessa pesquisa será compartilhado com outros colegas também. Então, assim, fantástico, parabéns aos coordenadores. Quero também destacar aqui a professora Gabriela, que maravilha de prefácio. E confidencio a vocês que desde 2018, no PPGD FUMEC, estou nessa aventura, professor Gabriel, e tive a grata satisfação de ser também co-orientando de um orientador seu, e é muito aprendizado. O professor Sérgio é meu supervisor agora no pós-doutorado, e também, assim, sintam-se acolhidos pela FUMEC. Um abraço para todos e vamos aos próximas obras e próximas pesquisas. Obrigado, professor Adriano. O professor Adriano também é meu braço direito e meu braço esquerdo nessa instituição. Não sei o que seria dos Andona sem o professor Adriano. Eu comentei isso ontem com o nosso diretor-geral, viu, professor Adriano? Ontem, né? E é bom que essa gravação aqui vai ser disponibilizada depois no YouTube, porque fica registrado isso. Aumentando a minha responsabilidade, né, professor? Deixei claro para o nosso diretor-geral da importância do professor Adriano na nossa instituição. A professora Carolina Freitas, também levantou a mão. Professora Carol? Carol? Ela não deve estar conseguindo conectar o microfone lá. Está desabilitada. A mensagem está desabilitada. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Carol, eu não tô te... Ah, não, peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo... Tenta agora, Carol.
Ou tenta sair e entrar de novo, Carol. Professora Keila também aqui com a presença, professora Débora, professora Carol voltando. Eu agora consegui aparecer e falar, porque eu fiquei no começo no mudo, na câmera fechada, por conta do meu filho estar com febre. Depois eu tentei o tempo inteiro aparecer e não consegui. Obrigada, professor. Eu queria, como se fosse um testemunho, né? Primeiro, um agradecimento a você, que é meu capo, a Laís, a Paulinha, a Laís, que é minha Laizinha também, ao Flávio, que é meu Flavinho, a Gabi, que eu tive o prazer de conhecer recentemente aqui em casa. Ela veio de forma muito gentil, trazer um livro do André para mim. E porque isso que a FUMEC nos permite passar através do seu empenho, da sua luta, é tão importante, é tão incrível, e a gente conseguir levar isso aos graduandos, até eles, porque no início eu acho que eles não têm a dimensão da importância, né? Então, assim, essa obra, resultado de um esforço de tanta gente, e é tão importante, é como essa árvore mesmo construída. Então, eu queria, na verdade, agradecer. Acredito que esse meu agradecimento, como todos os coautores, né, eles têm a intenção de fazer, de permitir que a gente participe desse crescimento dos graduandos e do nosso, porque a gente está aqui todo dia aprendendo e aprendendo e aprendendo e apanhando, 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 mas é uma forma, esse ato de vocês, além de engrandecer o nosso PPGD, ele nos engrandece como professores, como profissionais. Então, assim, é fascinante, e que essa semente, que essa instigação, ela nos dê frutos com relação aos graduandos, porque para eles poderem perceber, e eles vão perceber isso em determinado momento, ou agora, ou no momento de maior maturidade, da importância do que está sendo feito. Então, é mais essa parte de agradecimento e desculpa, porque eu fiquei sem som, mas é o normal da minha vida, né? Você já sabe. Um beijo para todo mundo. Carol, você tocou num ponto que é crucial, porque eu não tive, na minha época de graduação, né, eu formei em outra instituição, não tive o incentivo, na minha graduação, não tive incentivo nenhum para pesquisa, para extensão, para produzir, para participar de evento, não tive incentivo nenhum. Eu fui perceber a importância disso só depois que eu formei, quando eu comecei a ter porta fechada na minha cara, que eu fui pesquisar para saber o que eu precisava fazer em termos de currículo para começar a ter mais oportunidade de profissional. Então, eu me preocupo muito com o meu aluno especial da graduação. E eu tenho certeza que todos os nossos mestrandos, todos os nossos egressos aqui do programa são professores com P maiúsculo, porque já ministram aulas de longa data nas suas instituições, e eu sei que todos vocês, Carol, eu sei que você tem o mesmo estilo, né, de incentivo aos seus alunos nas instituições que hoje você dá aula. Isso aí só me enche de orgulho, me enche de satisfação, né? Aquilo que eu falo, que a gente tem que reproduzir essa cultura nas instituições que a gente está, incentivar o aluno. É claro que a gente tem hoje uma turma, né, que é mais acomodada, né? Mas se eu conseguir numa sala de 30, 40, 50 alunos, incentivar 5, 10, 15, eu já estou satisfeito, porque eu já consegui mobilizar essa turma para algo que eu não tive, né? Então, eu só tenho aqui a te agradecer por esse esforço que eu sei que você faz, e registrar aqui que eu estou em débito com você, porque você me orientando, né? E eu tenho que acabar de ler a sua dissertação para te liberar aí para qualificação. Não, fica à vontade, está ótimo. Está ótimo, tá né? ótimo. Tá ótimo. E, finalmente, eu passo a palavra ali para a professora Renata, professor desembargador Roberto Apolinário, que também levantaram a mão. Professor Zandoni, inicialmente eu gostaria de agradecê-lo por essa oportunidade de estar aqui participando e pedir permissão para me ausentar, porque agora eu estou com um compromisso para poder liberar meu token e já estão me chamando do outro lado aqui. A vida só sabe como é que é corrida, então eu peço permissão, agradeço por estar presente e peço permissão para poder me ausentar. Já estamos na reta final, realmente. Meu muito obrigado e espero que nós possamos continuar essa parceria de trabalharmos juntos. É uma satisfação, desembargador Roberto, é uma satisfação enorme, né? E nós que somos professores e também profissionais atuantes aí no tribunal,
A gente sabe como que é complexo, né, conciliar todas as atividades. Então, fique tranquilo aí para seguir com as atividades do dia. Obrigado pela presença. Eu Obrigado. vou auxiliá-lo aqui. Eu vou sair também, mas eu agradeço a oportunidade, viu? Estou também contando com o senhor e com a doutora Gabriela para me orientar e desorientar, né? Exatamente. Quem te orienta desorientando, né? Então, fique tranquilo. Muito obrigada sempre por todas as oportunidades. O programa é maravilhoso. O livro foi incrível. Parabéns a todos os envolvidos e muito obrigada. Um abraço. Um abraço. Com Deus. Eu então, gente, finalmente, já que não tem mais ninguém, nenhuma manifestação de... Professor Sérgio. Sim, professor Adriano. Desculpe interrompê-lo, mas é que o Giovanni lançou uma ideia aqui no chat aqui. Giovanni quer compartilhar ou eu aqui na qualidade de egresso também posso compartilhar, Giovanni? Professor Giovanni, encontrei com ele ontem ali, eu saindo para buscar o Zandoninha para levar em casa, para voltar correndo para dar aula, saindo do tribunal, e só tive tempo de dar um cutucão no professor Giovanni e sair correndo. Bom, ele deve estar com dificuldade no microfone, mas ele registrou ali que a ideia do plantar árvore pode ser ter caráter retroativo. Os egressos plantarem árvores também. Fantástico, fantástico. Obrigado pela sugestão já acolhida, né? Lembrando que nós já implantamos o nosso pós-doutorado na Universidade FUMEC e em breve nós teremos também o nosso doutorado, se Deus quiser, né? O professor Adriano está empenhado em me ajudar nessa parte também, né? É o principal autor, né, dessa ideia também, né? Então, muita novidade está por vir, gente. Mais uma vez, fruto da ideia de vocês. Então, não deixem de compartilhar a ideia de vocês, vamos implantar todas as ideias de vocês, tá? E vocês como autores principais dessas ideias, sempre dando crédito ao trabalho de vocês. Mais uma vez, obrigado, professor Giovanni, pela iniciativa e pela sugestão já acolhida, tá? E com isso, gente, eu primeiro encerro a gravação, né, para disponibilizar logo mais no nosso canal oficial do PPGD FUMEC no YouTube, e conto com vocês todos aí na coordenação do PPGD, com os projetos infinitos, né, que todos nós estamos conduzindo aí na nossa instituição. Beijo enorme para todos vocês. Eu declaro encerrada essa sessão pública, né, de apresentação da obra e palestra do professor Fabrício Veiga. Um abraço, gente. Tchau, tchau.